Olá a todos, me chamo Paulo Vitor, faço parte do curso de História e o objetivo dessa videoaula será tratar sobre o tema Revolução Industrial. E eu tenho certeza, meu amigo, que você já ouviu falar isso de algum lugar, né? Pois bem, bora lá. Estarei falando sobre isso de forma resumida, né, claro. E o que eu queria dizer, primeiramente, é o seguinte: foi uma das revoluções mais importantes que ocorreu no nosso mundo, tanto que nossa vida hoje, se você for olhar para nosso redor, né, você vai ver que tudo que nós temos hoje de consumo se deve a essa revolução, como por exemplo, televisões que você tem na sua casa, o celular, computadores, videogames, trens, metrôs, carros, automóveis, assim, de modo geral. Tudo isso se deve por causa dessa revolução que começou lá atrás em um país da Europa chamado Inglaterra. Então, bora lá falar um pouquinho sobre essa revolução. Bem, a coisa mais importante que eu diria sobre a Revolução era justamente a máquina a vapor, porque foi através dessa invenção que, oh boy, como é que os caras começaram a produzir. Sim, uma simples ideia, uma simples criação, máquina a vapor, mas já foi suficiente para que a indústria têxtil da Inglaterra pudesse estar cada vez mais sendo evoluída e assim, cada vez mais estava produzindo roupa para as pessoas, estava todo mundo cada vez mais comprando. Então começou daí, dessa pequena invenção, para o que nós temos hoje em dia, como aviões, outros produtos tecnológicos, enfim, tudo por causa de uma máquina a vapor, não é mesmo? É. Além disso, é importante dizer quem foram, né, os pais da Revolução, que no caso era a burguesia. Já que lá na Inglaterra, eles foram o grupo, né, que conseguiram chegar até o poder, e inclusive na própria Inglaterra, né, eles tinham tanto poder por causa do dinheiro, né, que eles estavam conseguindo por causa das suas indústrias e tudo mais, que eles mandavam na Inglaterra mais do que a aristocracia de lá, mais do que a própria monarquia. Sim, digamos que nessa época que começou aquela frase de o dinheiro manda no mundo, não é mesmo? Dinheiro é poder, esse tipo de coisa. Os caras literalmente tinham dinheiro para poder mandar na Inglaterra. Mandar na política, mandar em quem eles quisessem. É. E bom, é também nesse lugarzinho que começa. Como é que eu posso dizer? Uma briga que se estende até hoje, né, por assim dizer, entre burguesia e proletariado. Ou hoje em dia, vamos dizer assim, né, trabalhadores e patrão. Vamos lá. Vamos falar sobre cada um deles separadamente. A burguesia, como eu havia dito antes, era basicamente o pessoal do dinheiro. Como que eles tiveram todo esse dinheiro? Bom, porque eles passaram séculos juntando capital. Juntando capital, se aproveitando de outras atividades que eles tinham, como a venda de escravos, o pessoal que eram os corsários, que eram basicamente piratas legalizados, né, a mando do Estado, esse tipo de coisa. Então, por causa disso, eles foram conseguindo juntar dinheiro para que pudessem estar tomando poder, né? E eventualmente criando suas indústrias e, por consequência, tendo seu dinheiro. Tá legal. Falado sobre a burguesia, vamos então falar sobre o outro lado da moeda, não é mesmo? Sobre os operários. Bom, primeiramente, quem eram os operários? O resto da população. Essa resposta na real é bem simples. E sim, era a população da Inglaterra, porque bom, alguém tem que trabalhar, não é mesmo? Para alguém poder estar lucrando, para o chefe estar lucrando, tem que ter trabalhador. Esse trabalhador era o homem do campo, era o pai de família, era a mãe de família, que vivia no campo. Só que eles foram sendo expulsos do campo, porque a burguesia chegava lá e expulsava eles da sua terra. Afinal, eles precisavam também expandir suas indústrias. Então, sim, a burguesia meio que obrigou um êxodo rural na Inglaterra, e por causa disso, os trabalhadores do campo eram forçados a ir para a cidade para poder buscar moradia, novas oportunidades, porque para ele já não dava mais, tá ligado? Era tipo papo de um pai de família, né? Produzir ali seus alimentos para tentar vender, só que não consegue competir com uma indústria, né? Tudo ali já, digamos, modernizado, né? Para a época, né? Não dava para competir. Então eles são obrigados a sair de lá e trabalhar nas próprias indústrias. Indústria essa que Roboy como explorava eles, não é mesmo? Afinal, o burguês não era uma pessoa, como é que eu posso dizer, que se importava com o seu trabalhador, né? Para eles era literalmente uma pura e simples questão de mão de obra. E eles abusavam e exploravam dessa mão de obra. Trabalhadores tinham cargas horárias extremamente altas nessa época, eles mal recebiam pelo que eles ganhavam, tanto que era desproporcional o quanto que era lucrativo, né, esse negócio da Revolução Industrial, quanto foi, e o quanto que era desproporcional quem ficava com a maior fatia do bolo e quem ficava com a menor. E, obviamente,
os operários a quem ficava com a menor fatia do bolo. Além disso, eles nem direito tinham, pois nessa época, que direito eles vão ter? E isso fez com que surgisse a eterna disputa de classes, né, por assim dizer, entre operários e burgueses, né? Realmente, os trabalhadores, por causa dessas condições precárias que eles tinham, se organizavam para tentar dar um jeito na situação, né? Tentar ver se conseguiam mudar a situação deles. E algumas dessas formas, né, que eles encontraram foram a criação de, por assim dizer, dois grupos, né, que foram conhecidos, que seriam basicamente os cartistas e os ludistas. O que esse pessoal fazia? Vamos lá. Os ludistas eram trabalhadores que invadiam na noite, quando já não tinha mais ninguém ali para trabalhar, as fábricas que eles trabalhavam, para poder quebrar as máquinas. Tamanho era o ódio. Os caras tentavam mudar a situação, destruindo, vandalizando, né? Propriedade privada, esse tipo de coisa. É o que eles podiam fazer na época. E já os cartistas tentavam conseguir seus direitos com cartas. Mandando cartas, né? Pedindo direitos, esse tipo de coisa, pro Estado, para poder ver se passava, esse tipo de coisa. Então, essa foi meio que uma das alternativas, né, que o povo encontrou para tentar lutar pelos seus direitos, né? Mas ok, então, vamos então agora mudar um pouquinho do foco, né, após já ter dito sobre quem era, né, burguesia, quem era proletariado, como é que isso surgiu. Vamos então agora falar sobre as fases da Revolução Industrial. Teve fases? Sim, teve. Por assim dizer, três fases, né? A primeira fase surge ali em meados do século XVIII, iniciozinho de XIX. Qual que era essa fase? Exploração de carvão. O carvão estava todo vapor, né? E os caras estavam usando isso daí nas suas fábricas ao máximo. Inclusive, é dessa época que a figura do trem é criada. Afinal, tem que transportar também mercadoria de alguma forma, né? Então, vamos aproveitar esse carvão, vamos usar o trem como transporte para mercadoria e nós temos trens hoje em dia, graças a essa época. Temos trens, metrôs, automóveis, enfim, entenderam. O que nós temos hoje em dia é por causa disso. Agora, a segunda fase da Revolução Industrial se dá início no finalzinho ali do século XIX e ela é que expande para outros países da Europa. Expande também para Estados Unidos, Japão. É a época que esse pessoal de fora viu que esse modelo econômico da Inglaterra eu quero para mim. É lógico que eu quero dinheiro. Então, o pessoal começou a imitar. Então, sim, né? A indústria também começou a chegar nos Estados Unidos, no Japão, na França, na Alemanha. Tava todo mundo querendo correr atrás do prejuízo, tá ligado? Tava todo mundo querendo se equiparar à Inglaterra. Afinal, o dinheiro move o mundo, não é mesmo? Vale ressaltar que, nessa fase, o principal combustível usado era basicamente agora o petróleo. Não mais o carvão, mas sim o petróleo, combustível fóssil, não é mesmo? Então, a gasolina já estava começando a dar seus primeiros passos. Mas enfim. Agora, a terceira fase, ela se dá origem pós Segunda Guerra Mundial e é a fase que nós vivemos atualmente. Bom, qual que é a terceira fase, né, da Revolução Industrial? É simples. É trazer a máquina, né, o avanço tecnológico para o resto do mundo. Afinal, agora não tem mais por que só ficar se limitando a Estados Unidos, Japão. Não, esses países também querem expandir seus mercados para outros locais, né? Então, é isso que eles fazem. Tanto que é, inclusive, nessa fase que começa a chegar mais produtos de massa para a população. Afinal, mais produtos estavam sendo produzidos, a população estava tendo mais oportunidade, né, para poder comprar suas coisas. Então, essa é a fase que nós vivemos, inclusive, atualmente, né? Tanto que hoje em dia nós temos videogames, temos televisões, temos carros, aviões, produtos assim, alguns que você consegue consumir em massa, como carros, televisões, geladeiras, fogões. E a ideia era justamente, né, criar coisas para a população poder comprar, coisas duráveis e hoje nós temos, né, coisas de qualidade, como celulares, por exemplo. É, afinal, a fase atual que nós estamos vivendo da terceira revolução industrial. E bem, essa fase teve consequências? Ou se teve, não é mesmo? Afinal, agora a produção está mais acelerada do que nunca, já que tem que também vender para a população, não é mesmo? Tem que produzir coisa para as pessoas. A indústria dos países tem que também suprir a sua própria população e tentar vender para fora, não é mesmo? E o que isso pode gerar? Bom, um enorme crescimento das cidades, afinal,
A população do campo agora está tendo que partir para a cidade, né? Mais do que nunca, afinal, emprego, né? Oportunidades. Você vê isso com milhares de famílias que têm que deixar o campo, né? O pai, ou um irmão, a filha, a mãe, deixa o campo para tentar tirar sorte grande na cidade, né? Porque, por consequência, como havia dito, faz com que a cidade se desenvolva cada vez mais e também, por consequência, a poluição se desenvolva cada vez mais, né? Hoje em dia, poluição em alguns países aí no mundo é extremamente alta, como, por exemplo, a China, né? Que produz pra caraca, mas também o nível de poluição lá é outro nível, né? Mas esse papo de poluição, digamos que fica para um outro momento. E o vídeo vai se encerrando por aqui, né? Como eu havia dito, era uma resumida, né, sobre a Revolução Industrial, seus impactos, surgiu quando, e finalizo agora, na nossa atualidade, não é mesmo? Talvez tenhamos uma nova revolução, quem sabe? Mas até então, é isso. Agradeço a presença de todos e até!